do projeto Mães e Profissionais, nós estamos realmente empenhados na promoção e organização da nossa história. Bom, obrigada por você estar aqui, obrigada por você aceitar esse convite para um movimento especial nesse canal. Eu sempre falo que movimentos especiais, quando você tem a aderência de algumas pessoas, é porque essas pessoas de verdade estão interessadas no assunto, na possibilidade de crescimento com esse movimento. Então, eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Bom, para começo de conversa, esse vai ser um movimento para ajudar mulheres a conciliar a sua realidade profissional e a sua realidade familiar, a sua possibilidade de ser mãe, mulher e entrar para o mercado de trabalho organizando e desenvolvendo todas as suas habilidades para promover o mundo. Então, se você está aqui, põe o dedinho nesse aviãozinho e convida todas as pessoas que você achar que podem se beneficiar com o movimento que vamos fazer hoje aqui. Bom, o tema você já sabe, né? Nós colocamos a enquete durante a nossa programação de ontem e realmente ficamos aí motivadas pela possibilidade das respostas e queremos dividir algumas ideias, conversar um pouco. Estou num ambiente diferente, quem está aqui olhando, onde será que essa menina está? Realmente estou num ambiente diferente, mas gostaria muito que você colocasse o seu dedinho aí no aviãozinho e chamasse todas as amigas que querem conversar um pouquinho sobre essa história deste amor romântico que nos fez casar, que nos fez aceitar todas as possibilidades de estar em contato com uma pessoa comendo quilos e quilos de sal juntos. Hoje tá meio demodê, né? O povo tá achando que pode demorar, casar, demorar. Antigamente o povo achava que era muito cedo, que tinha que casar cedinho. Bom, se você é das que casa tarde, se você é das que casou rapidão, não importa. O mais importante é que uma grande maioria das pessoas, eu vou fazer isso em pé, porque eu não estou tentando segurar esse negócio, eu não estou em casa. E aí o negócio ficou horrível, mas eu acho que assim fica bom, né? Eu vou ficar em pé. Ficou bom aí, gente? Vocês acham que deu certo isso aqui? Eu tô achando que ficou meio alto, mas tudo bem. Vamos lá? Vamos esperar o povo que vocês estão chamando. Quem vocês estão chamando? Quem vocês querem chamar? Enquanto isso eu vou catando uns livros aqui, fazendo um pedestal improvisado aqui. Aê! Agora ficou ótimo! Agora eu posso até dançar aqui hoje, tá uma maravilha. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês, eu acho que agora ficou meio escuro, né? Eu fiquei de frente para a luz de lá, como acendendo uma luz. Vamos botar a claridade de novo para dentro da sala. Bom, quando mudei de lugar, a luz ficou ruim, é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Ó, agora ficou ótimo. Vamos chamando o povo? Tô esperando vocês, tá? Mas enquanto isso a gente vai ficar fazendo uns pequenos movimentos, vai conversando um pouquinho. Ó, mas com esse moço aqui atrás mesmo que a gente vai fazer, ficou bom. Enquanto isso a gente vai fazendo uns pequenos movimentos aqui. Eu queria saber de você se... Bom, vocês que entraram estão casadas, né? Pois é. E eu lembro das respostas de vocês. Não vou comentar. Não está aqui quem falou.
Mas tenho algumas reflexões para fazer em torno daquela questão. Bom, para quem chegou de paraquedas e não sabe de que questão é essa, que não passou pelos stories no dia, a pergunta que a gente colocou é a seguinte: se você, com a cabeça de hoje, com todo o crescimento que você fez na vida até aqui, voltasse no tempo com essa mesma cabeça, você casaria novamente? E houve uma grande resposta, não foi 50%, não foi mais de 50% das pessoas que realmente disseram que não casariam novamente. E aí? Como nós ficamos com isso? O que aconteceu nesse processo? Bom, nós temos que levar em consideração algumas coisas. A primeira é que nós estamos num canal de buscadoras, não é mesmo? Nós estamos num movimento de pessoas que querem se posicionar de forma diferente no mundo, que estão realmente empenhadas em buscar. Ninguém entra para o meu perfil, ninguém me segue se não quer receber conteúdos de evolução contínua. Quem me segue sabe que a proposta aqui é que a gente realmente se posicione de forma diferente na vida, que a gente realmente eleve a nossa versão, né? Dê um upgrade na nossa versão e realmente se posicione de forma melhorada diante do mundo. Bom, vamos chegando, vamos sentando, vamos convidando as amigas e conversando. Se a gente casasse novamente, voltasse no tempo, tendo uma nova cabeça e realmente entendesse que não dava para casar, essa pessoa cresceu. Porque essa pessoa são vocês que estão aqui nessa busca de crescimento. Muito provavelmente vocês cresceram mais do que as pessoas com quem vocês casaram. O problema não é que ele mudou necessariamente. Uma das grandes apostas que eu faço dentro das histórias que eu vi, né, dentro das pessoas que eu vi as respostas e que eu particularmente algumas sei, né, aí o que acontece na história, eu sei que você cresceu muito. Mas existem também casos outros de pessoas que cresceram, mas disseram que sim, casariam de novo. Ai, Fernanda, então o que acontece? Por que eu cresci e não quero e outras cresceram e querem? Existe uma diferença. Algumas crescem até um ponto. Já se autoconhecem, já estão se reposicionando na vida, buscando coisas melhores, buscando fazer coisas melhores para si, para suas famílias. E outras pessoas estão também crescendo, também querendo coisas boas para si e para sua família, fazendo coisas novas, fazendo movimentos novos. Mas essas pessoas, em geral, tá? Não vou falar que não tem umas iludidas ali no meio não, tá? Mas em geral, essas pessoas, elas têm um nível de resiliência maior e de entendimento do quanto que estes homens ou estas mulheres com quem eles casaram realmente não vão ou não têm necessidade de mudar porque elas entenderam
que o movimento é de aceitação da realidade como ela é. A gente vem falando muito disso por aqui. O mundo precisa de ser aceito. Os baques, os desafios que vêm, não são para que nós simplesmente desviemos dele. Os baques, os desafios, eles vêm para nos ensinar novas formas de fazer. Disse que mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Por quê? O bom marinheiro, ele precisa do desafio para que ele possa aprender a manejar todos os aparatos, ter todas as destrezas e assim conseguir passar nos testes, digamos assim, né? Conforme vem uma segunda tempestade, ele já tem as habilidades que a primeira lhe ofereceu. E assim ele vai se adestrando cada vez mais. Eu estava revendo ainda agora um filme que até hoje eu quero indicá-lo para vocês, mas vou deixar para falar do nome no final. Mas ele passa-se num cenário onde o cara é bombeiro. E é interessante que tem umas partes, né, que mostra uns bombeiros iniciantes, um bombeiro mais sênior, um bombeiro já ali mediano, aquele que é o líder, aquele que é o orientador, todo um grupo, né? Aquele que não é o novato, mas foi o penúltimo, digamos assim, a entrar naquela corporação, naquela estrutura, e que já fica tirando onda de que sabe alguma coisa com o mais novato, mas o outro de cima vem e fala assim, comigo não, quando você chegou aqui a sua era pior do que a dele. Falando ali, no caso, na cena da cama do sujeito. Bom, a questão que eu falei, que eu estou falando dos bombeiros, é porque é exatamente a história dos marinheiros. E eles vão passando por várias simulações e por várias situações reais de desafio profissional do mundo dos bombeiros lá, né? Então, eles têm que ir salvar pessoas em situações muito dramáticas, muito difíceis. Eu fico imaginando a vida do bombeiro. Não é muito simples, não, né? É um desafio atrás do outro, são coisas muito pesadas que eles vivem. É a vida e a morte em muitos momentos. Existem lugares mais calmos? Nossa, com certeza, mas num grande centro, num local, né, de maior movimentação, realmente fiquei preocupado, fiquei pensando assim, gente, quando eles estavam já tirando a roupa para poder descansar e tinha que vestir de novo porque soava o alarme. Então, foi nesses desafios que esses novatos foram se especializando. Então, não tem como nós estruturarmos o nosso fazer, gerarmos a resiliência do bambu que verga, mas não quebra. Não tem como a gente fazer isso se nós não nos aliarmos ao entendimento de que desafio é bom. Aí eu me lembrei também de um amigo querido que corre conosco, já foi da Corp, do grupo onde a gente corre, mas hoje ele tá servindo a uma empresa, né? Tá vestindo essa empresa, e ele não tá mais no nosso grupo, mas ele sempre fala assim, correr é ruim, mas é bom. Por quê? Porque, gente, tem hora que a gente desgasta lá dentro da alma. Quem corre longas distâncias, né? Quem já se habilitou a correr a longa distância sabe disso, e quem tá aí começando, que eu sei que tem gente aí que tá aí se aventurando nas histórias das corridas e vai performar muito, porque eu sei que é raçuda, sabe que tem hora que extenua, que a gente vai entrando num desgaste físico muito grande.
Então, assim, nesses momentos mais pesados, a gente fala assim, ai, por que eu inventei isso, meu Deus do céu? Por que eu não estava em casa deitado dormindo? Porque eu quero ir além. Porque o prazer que me gera depois da corrida, ter conseguido superar aquele limite físico, aquele limite de quilometragem, aquele limite de energia daquele dia especificamente, porque tem dias mais pesados. Tem, principalmente para as mulheres, esses períodos que antecedem o momento menstrual, é um momento pesado, onde a gente fica com as pernas pesadas. Imagina correr com as pernas pesadas hoje. Foi tenso. Então, quando nós temos esses desafios e a gente consegue superá-lo, é muito poderoso. Essa semana também vi um vídeo de um cara das Olimpíadas, halterofilista, não sei como é que chama isso nas Olimpíadas, tá? Eu sei que o cara levantava um peso imenso, então ele tinha que sustentar, né, aquele peso e depois jogar para cima e sustentar poucos segundos no ar e soltar aquilo ali, e aquilo ali era a prova. Mas era muito pesado. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pensa, Olimpíada, tá? Quando eu falo ano, não é um ano atrás do outro, não, é de 4 em 4 anos. Primeiro ano que ele competiu, não deu. 4 anos depois, competiu de novo, não deu. Voltou. 4 anos depois, ele tirou medalha de prata. 4 anos depois, ele tirou a medalha de ouro. Você pensa, o que é isso? Gente, 3 vezes 4, o que distou, né? A primeira prova da última, são 12 anos. Ele levou 12 anos na estruturação para ele conseguir o dia de glória real dele. Porque você vê na filmagem que ele ficou feliz da medalha de prata, mas não era aquilo que ele queria, porque ele sabia que ainda tinha algo a melhorar nele. Então foram 12 anos só de luta. 12 anos apenas de luta. E quantas das vezes num relacionamento a gente quer, depois que a gente acordou, que a gente fez algumas coisas que não ficaram boas, eu vou ter que acender as lâmpadas aqui. Quando a gente realmente entendeu que as coisas não estavam boas e de repente começamos a fazer algum tipo de movimento, a gente acha que tem que funcionar. Opa! A gente entende que no primeiro momento em que a gente entendeu que tem que fazer uma coisa certa, que a coisa tem que funcionar. E não é assim. Bom, o filme que eu me referia é o filme Prova de Fogo. Alguém aqui já viu esse filme? Se viu, me dá um sinalzinho aí. Bom, Prova de Fogo é um filme extremamente interessante, onde, na verdade, é um filme feito por alguma denominação evangélica, eu não sei exatamente, né, dos Estados Unidos, não é isso, Denise, é muito bacana esse filme. Mas ele fala de um relacionamento que ia de mal a pior, não era um relacionamento que era antigo demais, não, mas já tinha um certo tempo. A Alan acabou de ver, né? A Alan acabou de ver o filme agora. E eles foram se distanciando. Por que que um casal se distancia? O casal ele começa a se distanciar exatamente porque ele se une
com cláusulas frágeis que vão levar-nos a manter algumas coisas que a gente queria manter da estrutura antiga de antes do casamento. Basicamente isso, para a gente não estar adentrando em muitas questões técnicas hoje, tá? Quando nós casamos, e isso eu já falei algumas vezes em alguns vídeos aqui, quando nós casamos, existe um contrato que a maior parte das cláusulas, ela está escrita com caneta transparente, é uma caneta detetive. A gente casa, mas a gente não sabe o que está escrito direito. Nós colocamos algumas cláusulas referentes ao que a gente quer que se mantenha. Se o nosso papel na nossa família de origem é muito ativo, a gente quer manter essa estrutura porque a gente é bem visto lá, a gente precisa manter o status, né? Precisa continuar olhando, precisa cuidar, precisa. E com relação aos nossos parceiros e parceiras, o que acontece? Eles têm também uma relação e uma cláusula ali para adicionar. E aí, se o papel de um sujeito é muito forte, geralmente aquele sujeito tem algum tipo de amarração também. Se não tem amarração, ele não tem amarração nenhuma. E aí, nesse contrato, o cara pode falar que ele se doa para ser cuidado na outra família. E tudo bem, não há problema. O que é importante a gente entender é que tá lá. O que tem a ver com vocês, né? Porque isso não é igual para todo mundo, isso vai depender do seu papel dentro do seu casamento, a sua história junto com esta pessoa, sem esquecer que vocês só se uniram porque essas histórias se casavam. As suas histórias se casavam antes de vocês se casarem, tá bom? Mas o amor romântico é o que te fisga, né? Então você entende que você encontrou o príncipe encantado, cavaleiro do cavalo branco, né? Aquela delícia, aquela lindeza que só chegava na sua casa cheiroso, que só chegava na sua casa bem-humorado, disposto a gastar o dinheiro dele com você, disposto a te levar para os melhores lugares que ele dava conta, que pode não ser grandes restaurantes finos, mas ele queria te levar no melhor que ele podia. Ele queria te levar com o melhor veículo que ele poderia arrumar, né? Eu me lembro que o primeiro encontro meu e do meu marido, ele foi com o carro do cunhado dele, porque ele na época só tinha moto. E ele achou que não devia me levar de moto no primeiro encontro. Então ele pegou esse bendito desse carro. Só que o carro tinha um carrinho não, como é que fala? Uma cadeirinha de bebê atrás. E eu fiquei cafifada com aquilo. Eu falei assim, meu pai eterno, onde é que eu tô me enfiando? Toma conta da minha pessoa. Até que eu, né, achasse um jeito aí de conversar e perguntar que cadeira que era aquela, né? Bom, depois tudo ficou explicado, né? Porque era do cunhado o carro. Mas eles tentam fazer de tudo, né? Tudo. Qual lugar que você quer? Onde você quer que a gente vá? Era a pergunta que eu mais escutava. Eu falei assim, eu quero que você me surpreenda. Não adiantava, era um inferno. Eu falava assim, não, você pode me levar onde você quiser. Aí ele falou assim, não, mas onde que você quer ir? E o medo dele não me agradar? É normal. E a gente também fica querendo, né, agradar, dizendo, não, você pode me levar onde você quiser. Então fica umas trocas de gentileza tão grande, né? Bom, em geral é assim, com essas pessoas que a gente casa, né? Com esses que cedem nesses primeiros momentos, que a gente consegue negociar tudo, né? E aí a gente negocia coisa demais.
E daí a gente abre mão de coisa demais. E aí primeiro, você fica bem de cabelo solto. Por que você fica prendendo o cabelo? Não prende o cabelo, você gosta de prender o cabelo. Incomoda ficar com o cabelo solto, fica muito alto, fica muito com frizz, sei lá. Não importa. Quando você cedeu porque ele gostava, você fez sem nenhuma dor. Você cedeu. E aí, eu dei um exemplo do cabelo aqui, nem sei por que veio esse exemplo do cabelo, mas eu acho que você deve ter o seu exemplo, né? Você lembra qual foi a primeira coisa que você cedeu? Se você lembrar e puder compartilhar, por favor, compartilhe aqui comigo. Qual foi a primeira coisa que você cedeu no seu relacionamento? Tem gente que cede com roupa. Vocês devem em alguns momentos assim reparar. Eu tento negociar assim, às vezes ficar com uma roupinha mais pretinha, mais basiquinha nas lives, mas eu gosto muito de cores, eu gosto muito de estampas, né? E quando eu comecei a sair com o Ander, ele não falou nada, né? Mas foi indo, ele começou a reclamar que eu usava roupa colorida demais. E essa estampa de flor? Você usa muita flor. Flor é coisa de gente velha, né, não? Ah, meu filho, pra quê? E eu não sou flor que se cheira, tem hora, né? Aí eu falei assim, meu filho, eu gosto dessas flores. Então, assim, e assim, eu já estava num outro momento, quando eu conheci meu marido, eu já estava formada, já era terapiada há muitos anos, então já estava mais pontuda, né? Então, não cedi muito com a roupa, não. Mas sim, em outras coisas eu cedi. E o que acontece? Quando a gente vai cedendo, a gente se despersonifica. A gente vai saindo do nosso eixo para manter o relacionamento e para manter aqueles contratos que estão lá, em possibilidade de serem estabelecidos num processo de casamento. Aí a gente casa, já cedeu um monte de coisa, tal, beleza, tal, casou. Quando a gente começa a comer o quilo de sal juntos, o que acontece? Nós começamos a nos desorganizar, porque a gente começa a ter, quando tá lá, existe uma diferença. Quando tá lá no contrato, eu sou dela e ela é minha. Quando esse casamento se estabelece de verdade, no papel, no duro, lá no cartório, é mais pesado. Quando é feita uma cerimônia religiosa apenas, é pesado, mas demora um pouco mais as fichas caírem. Existe ainda um ar de esse elo ainda é meio frágil. Mas quando existe um casamento mesmo, as coisas começam a mudar. Eu me lembro como se fosse hoje. Meus pais, né, se casaram, já... Peraí, volta a fita, né, Fernanda? Minha mãe faleceu aos 4 anos, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai se casou de novo, quer dizer, não se casou, juntou. Quando eles juntaram, não sei por que cargas d'água, não sei que cargas d'água, eles nunca casaram. Depois de muitos anos, 12, 13 anos depois, eles resolveram casar. No que eles casaram, eu falo, mudou tudo. Era outro casal. Outro casal. Eles começaram uma nova revisão das cláusulas. Foi impressionante. E eu falo até hoje, eu falo assim, gente, se vocês estão juntos há muito tempo, rever as cláusulas primeiro, organiza algumas coisas primeiro, depois casa. Porque antes de eu formar, eu já sabia disso, eu já via mais de um casal que estava vivendo essa mesma situação. Quando a gente casou
seja juntado ou casado, tá? E aos poucos, cada um no seu tempo, chega a encarar aquela realidade com toda clareza, realmente vai embora o príncipe e fica o cavalo, vai embora a princesa, fica só a carruagem. A maior parte de nós apenas se vai desvinculando. E foi o que estava acontecendo com o casal do filme Prova de Fogo. Eles estavam apenas vivendo as adversidades naturais daquelas duas realidades que estavam contratadas para continuar sendo do jeito que eram, mas o ideal na racionalidade, na cabeça para a pessoa era outro. Ele achava que ela deveria ser aquela mulher que chega em casa, que conversa, que faz a comida, que faz as coisas, e ela também achava que ele devia ser o cara, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Só que ninguém fazia porque eles achavam que o outro tinha que tomar a iniciativa primeiro. E aí eles foram indo e foram se dissolvendo. Outras pessoas, né? Ele entra num processo de viciação e ela entra num processo de encantamento com um outro homem que na verdade nem tiveram nada, na verdade, só houve um encantamento dela. Mas isso reforçou a necessidade. Ela encantou novamente para uma outra pessoa. Quando a gente perde o encantamento, perde a admiração por quem você está casado, realmente muita coisa complica, porque o casamento ele é um tripé. Você precisa ter sexualidade estruturada, um bom projeto comum e admiração pelo seu parceiro, sua parceira. É o tripé, é o triângulo. Não tem como fazer um casamento bacana sem ter o estabelecimento desses 3 pontos principais. E aí o que acontece? Aí a admiração avacalha, aí a sexualidade desbanda, aí os projetos únicos desfazem e aí aos pouquinhos esses pontos de se desfazendo vão se desfazendo os casamentos. Então, voltando com relação ao filme, como que se desenvolve aí esse processo de organização disso tudo, eu queria convidar você para ver o filme, tá bom? O filme Prova de Fogo é um filme que tem um bombeiro na capa e tal. Veja o filme, por favor. Não dá para mim explicar, é um processo muito grande, detalhado, muito cheio de detalhes e de minúcias, que ficaria muito grande aqui para a gente conversar. Mas o que é o básico de entender, para a gente poder chegar no ponto que eu queria para a gente conversar sobre a enquete, é isso, que os casais eles vão por si só se desfazendo, porque eles não dão conta de sustentar muito tempo, de ser tudo aquilo que o outro quer. A gente não dá conta, a gente se desestrutura e a gente mostra quem a gente verdadeiramente é. Aquelas partes que a gente apresentou para poder dar certo a conexão, muitas das vezes a gente não faz mais. Quem aqui se ajeita quando chega em casa do trabalho? Me conta, fala a verdade para mim agora. Quem aqui é que chega em casa, toma aquele banho, fica cheirosa, põe uma roupinha bonitinha? Se você só tá com seu marido, pode botar já uma lingerie. Se você tem filhos, coloca uma roupa arrumadinha, mas não põe como diz o pastor Duarte, né? Não põe umas camisetas de política não, né? Graças a Deus não tá tendo aquele trem mais, né? Mas não vai botar uma roupa mal feita, esburacada, já rasgada, ou aqueles pijamas. Gente, isso não é coisa pra mulher casada ter, não. Pijama de ursinho. Pijama de bonequinha. Pijama de coraçãozinho, Fala muito sério.
Você é mulher, não é uma criança. Você precisa se vestir de acordo. Isso não é coisa pra ter, não. Pijama velho, esgarçado, puído. Isso também não é coisa pra ter, não. A gente precisa de se ajeitar, né? Então, chegou em casa, arrumar. Você faz isso? A maioria das mulheres não fazem. A maioria dos homens não fazem. Os homens chegam em casa, tomam banho com um short qualquer que tiver lá por cima do coisa, né? E puf, deita escarrapachado em algum lugar. As mulheres chegam, põem aquelas coisas, às vezes nem vai tomar banho primeiro, vai pra cozinha, mexe com uma coisa, mexe com a outra, e põe o menino pra cá, dá um banho no menino, e vai fazer outra coisa, e vai naquela mexida, e vai procurar uma outra coisa pra fazer. Quando vê, já tá tarde da noite, você tá lá toda esmulambada, e você pra um lado e o homem pro outro. Ele chegou e perguntou assim: ô, bem, será que você podia fazer um ovinho pra mim? E você olha pros meninos, mostra o tanto de coisa que você tem pra fazer. Será que cai a sua mão de você fazer o seu ovo? Quantas vezes a gente tá de paciência zero e fala essas atrocidades? Quantas vezes a mulher só faz a comida, ou o homem só faz, porque assim, muitas vezes o homem que vai para a cozinha fazer o jantar, hoje em dia, quantas vezes o homem vai fazer uma coisa só que ele gosta, não faz o que a mulher gosta. Vai para a cozinha fazer a janta, a mulher faz só o que ela gosta, não faz o que o homem gosta. Faz vontade dos filhos, mas não faz vontade do marido. E quando namorava era como? Fazia um monte de vontades. Então, dá para entender que tanto você virou carruagem como ele virou cavalo. Não foi uma coisa, não é o casamento que é isso não, gente. O processo, sabe o que é? Vou dar todas as letras. Isso é preguiça. Nós estamos, infelizmente, guiados pela lei do menor esforço. Bom, a primeira coisa é essa. Em geral, existem cláusulas que a gente vai aos poucos se desorganizando diante dessa coisa de ser casal, de ser de ter um projeto único. Nós deixamos de ser quem nós éramos, não foi só o nosso marido, nossa esposa, nós deixamos de ser para ele quem a gente era também no namoro. E tem um outro detalhe, lembra desse monte de mexida que eu falei? Menino, chegar, olhar, comida, tal coisa? Pois é, em geral, as mulheres bobas, incautas, pegam as responsabilidades todas para si, pegam as responsabilidades todas para elas e acabam tendo que fazer tudo. Se tem empregada, a empregada vai fazer um bocado de coisa, mas com relação aos meninos, ela vai fazer tudo. Quando a empregada não tá. Se for um caso, uma pessoa que não tem empregada, aí é que complica mesmo, que aí ela vai ficar morta, exausta. E não vai aprender uma coisa que é extremamente importante. Eu não sei se vocês viram o pequeno vídeo que eu coloquei hoje. Se a gente não encarar a nossa organização familiar como um grupo que tem que ter regras e métodos e processos para acontecer, nós vamos viver
sobrecarregados. E aí, mulheres e homens. Mas uma grande maioria de vezes, mames, desavisada, uma grande maioria de vezes, nós acabamos por fazer o quê? Enquanto mulheres presas a crenças de que a mulher tem que pegar uma responsabilidade maior, nós acabamos por nos responsabilizar muito mais do que os rapazes pelas tarefas que envolvem a estruturação da família, a organização da casa, o cuidado com o filho, a nutrição, a escola, o ir nas reuniões, o quanto que nós buscamos para nós. E ainda tem um outro detalhe, que a gente acha que o homem não vai dar conta, né? Teve um período, no início, quando o Alan era pequeno, que eu tinha essa mania boba. Se eu não fosse na escola, se eu não fosse lá saber como é que ele estava, como é que ele não estava, eu achava que ele não ia dar conta. Gente, dá conta, todo mundo. Mar calmo não faz bom marinheiro, lembra? Se ele não fosse colocado naquela circunstância que eu fui colocada, ele não iria aprender aquela situação. Nada em que a gente não seja exposto, a gente não aprende. Aliás, nada que a gente não seja exposto, a gente vai aprender. Não é por processo de osmose, não, nem encostou o bracinho no outro, ele aprende tudo, entende tudo, né? Tem um filme que fala isso, né? Que passa para a cabeça uma série de informações. Tem no Matrix, né? No Matrix, ele tem um momento em que ele pega todas as várias informações, assim, ele joga no HD interno lá dele, todas as informações que ele precisa para uma determinada tarefa que ele tem que fazer. Eu falei, gente, mas podia tanto ser assim, né? Fazer um download rápido de todos os programas necessários para que a gente pudesse ter uma vida mais estruturada, mais harmônica. Nossa, seria bom demais, mas não é assim. A gente tem que passar pelos processos e aprender. Uma outra coisa que eu vivo falando, gente, quando nasce uma criança, não nasce uma mãe e um pai. Não nasce. O máximo que aconteceu é que vocês são progenitores, são aqueles que geraram, que fizeram a estrutura física, corpórea daquela criança. Você não se tornou uma mãe habilidosa que dá conta de nutrir, embalar, interagir, afagar. Não. Tem mãe que é espinhenta pra caramba. Tem mãe que é brava. Tem mãe que tem olhar, tem mãe que não tem olhar. Tem mãe que tem tempo, tem mãe que não tem prazo, que a coisa pra ela tem que ser rápida. Tem pai que não consegue nem pegar o menino. Mas tem pai que quer pegar e que mesmo não dando conta de pegar, ele vai aos pouquinhos, quando é fé, ele ajeita e apruma. Tudo é aprendido. Tudo é treinável, né? Tudo a gente pode aprender. É só a gente repetir que a gente desenvolve. Então, quando a gente nega ao parceiro entrar em determinadas áreas e fazer determinadas tarefas e começa a se dar de forte, de que os ombros são mais largos e que pode jogar, que eu aguento, pode vir, que eu bato no peito, a gente acaba se enrolando. A gente acaba ficando com a maior parte para nós. E depois reclama. Depois reclama que vida de casada é difícil. Que ela queria um tempo para chegar em casa e ficar à toa. Meu Deus, mas por que não pode chegar em casa e ficar à toa? Né? Tá rindo, né? Tá, você tá rindo. Não vou falar seu nome não, porque você vai ficar gravado. Mas você tá rindo, né? Pois é.
Se você é que fez essa história toda chegar onde está, você vai reclamar? Você fala que não casaria de novo? Casa, mas faz diferente. Mantenha-se casado e faça diferente, que você vai ver que isso pode mudar. Isso pode mudar. Então, nós falamos de 3 questões importantes, tá? A primeira delas são os contratos familiares, que eles trazem muitas coisas que a gente não entende, que realmente é importante a gente entender, que tem a ver com as estruturas das famílias de origem. Essa parte é uma parte pesada, uma parte mais profunda, que precisa de um acompanhamento terapêutico. Mas nós falamos de outras 2 partes que você pode implementar hoje na sua vida. Lembra do que você, né, fazia quando você namorava? Lembra do arrumar, do ter tempo para o outro, do ouvir o outro, do estar com o outro, do gostar de conversar, do gostar do assunto do outro. Começa a lembrar. Começa a fazer alguns movimentos, você. A outra questão, que é essa tarefaiada que tem na vida de casado, que você tem que aprender a dividir. Vamos aprender a separar essas coisas. Se você tem filhos que já podem ajudar, eu falo que o filho com 2 anos já pode ajudar, já tem coisa que ele pode fazer dentro do pequeno movimento que ele dá conta já de elaborar. Mas se você tem filhos, esses filhos também têm que entrar na ajuda, nas tarefas do lar. Mas os 2, os líderes, têm que ter a maior parte da realidade da responsabilidade. Mas eu faço convite para você, para que você se movimente para organizar aí realmente uma tabela, né? Eu contei aqui pro pessoal outro dia que no Excel, aquele Excel mesmo que já vem configurado lá nos computadores em geral, quando você abre uma tabela branca, quando você vai pedir para abrir um arquivo novo, ele te dá algumas opções de tabela de modelos que eles já desenvolveram com alguns links, algumas coisas. E aí tem um lá que é uma tabela para tarefa de casa, muito interessante, que tem espaço de colocar todas as tarefas, que tem o espaço de colocar ali alguns nomes para ir checando se o sujeito fez aquilo que ele era responsável dentro das tarefas da casa para fazer. Se você não conhece, dá uma chegadinha no seu computador, abre lá o Excel, geralmente agora até nos celulares tem, né? E abre essa planilha, que bacana que você pode fazer, pode imprimir, botar na sua geladeira e começar a dividir essas tarefas. Eu só tenho mais uma advertência para fazer. Para além dessas 3 questões que vocês vão passar a prestar atenção agora. E o filme que vocês vão ver, o Provas de Fogo. Eu só tenho mais uma advertência. Porque a sua família de origem vai continuar precisando de você. E muitas das vezes, para além das tarefas que vocês têm na casa de vocês, vocês às vezes têm as tarefas das casas dos seus pais. E eu digo que não é necessariamente tarefa de lavar, passar e cozinhar, ou de cuidar de alguém, mas às vezes algumas responsabilidades que a gente carrega nas nossas crenças, que tem a ver com essas estruturas, alguns deveres de casa que a gente traz da família de origem, que precisam ser verdadeiramente atentados, para que a gente não corra em determinados erros muito pesados, de que realmente nós aí às vezes nos tomamos achando que até
Mas eu sempre pensei assim, eu sempre entendi assim, né? Então, assim, pense nisso, né? Gostaria que você fizesse pergunta. Se você tem alguma coisa que eu não falei aqui, que você fica com uma dúvida, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo, num balãozinho, do lado do lugar onde você pode fazer os comentários, que você pode jogar uma pergunta para mim. Que mesmo que não dê tempo de eu responder aqui ao vivo, ela fica gravada para mim e eu vou respondendo ao longo do tempo, tá bom? Mas era essa a ideia para hoje, né? Não dá pra gente esgotar todas as questões, mas eu achei que seria importante eu trazer esses apontamentos. E gostaria que vocês realmente refletissem nisso. É muita responsabilidade nossa, realmente, estar com o casamento pesado do jeito que está. Não dá pra gente colocar a culpa no nosso parceiro. E nem para tacar a culpa no casamento como instituição, na família como instituição. Nós precisamos entender que nós somos protagonistas das nossas histórias, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade muito grande em estar organizando o mundo à nossa volta, fazendo com que ele tenha a diferença que ele precisa ter. Espero que você tenha gostado do conteúdo da nossa conversa de hoje. Esse foi um movimento diferente que nós fizemos no final de semana do Mães Profissionais. Vai ficar aí gravado para vocês verem em outros momentos, mas compartilhem essa live com mais pessoas. Foi um prazer, é sempre, sempre, sempre um prazer poder estar aqui. Por quê? Porque eu quero ajudar a você a conciliar a sua organização na sua casa, a possibilidade de você continuar lutando pelos seus objetivos, pelos seus ideais. Eu quero levar a tão sonhada harmonia para dentro do seu lar. Eu quero de verdade ajudar você a ter método para organizar a sua vida, porque organizando a sua vida, organizando a vida da sua família, vocês terão mais condição de gerar um movimento para um mundo melhor. E isso todos se beneficiam, não é mesmo? Bom, só lembrando, as inscrições estão abertas dentro do meu perfil, dentro da Bia. Fernanda, bacana seus apontamentos. Obrigada a você, minha querida. Mas corre lá no link da bio. Dentro do link da bio tem uma inscrição Mães e Profissionais. Esse link vai te jogar para fazer a inscrição para a aula de do dia 4, quinta-feira, onde nós vamos fazer um grande movimento de potencialização, de organização para te levar para um outro nível de vida, onde você vai poder seguir seus objetivos e ver a harmonia do seu lar. Então eu espero você, compartilha a live, compartilha a possibilidade desse curso, né, dessa aula de quinta-feira acontecer e levar muita coisa boa para todo mundo. Quem chegou depois e não assistiu, vai ficar gravadinho no IGTV, depois você vai lá, porque nós conversamos aqui sobre aquela enquete complexa, né, que a gente colocou, que muita gente respondeu que não casaria novamente se tivesse a cabeça de hoje. Mas vai lá, assiste esse vídeo, tem muita coisa importante, especial para você, e dá um cheguinho na link da bio e faz a sua inscrição para o Mães Profissionais. Um beijo para vocês, ótimo final de sábado, ó. Sábado, de que todo mundo espera alguma coisa, de sábado à noite. Sábado à noite tudo pode mudar, mas para mudar, precisa que você faça alguma coisa, né, minha filha?
Vamos mexer? Tudo de bom pra você?